Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, ou melhor, até o verso 10. Efésios 2, de 1 a 10. A palavra do Senhor, registrada nessa carta, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Continuando nossos estudos na carta de Paulo aos Efésios, chegamos a essa passagem que é para nós uma das passagens mais caras, mais queridas da igreja em todos os tempos, da igreja reformada pelo menos, por causa dessa grande declaração do versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Também pelo versículo 9 que diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa última palavra utilizada aqui no versículo 9, para que ninguém se glorie, é demais, é muito interessante. Porque eu tenho dito que o capítulo 1 mostra, de uma maneira muito especial, que nós somos sim predestinados para a glória de Deus, predestinados para um estado de glória na eternidade, mas também no presente, porque o capítulo 1 mostra que por um lado Deus nos escolheu da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, para desfrutarmos da eterna bem-aventurança, do estado de glória na presença dele, mas também nos disponibilizou no presente, aqui, agora, o poder de Deus, o grande poder. É assim que Paulo fala no início, ou melhor, no final do capítulo 1, dizendo que é aquele mesmo poder que foi usado para ressuscitar Cristo dos mortos, esse mesmo poder está disponível agora na igreja, para os crentes, para que eles vençam o pecado, para que eles vençam a batalha contra as trevas, a batalha contra o mal, para que por fim também possam adentrar naquele estado de glória. Portanto, predestinados para a glória. Mas o que diz o versículo 9, o final do versículo 9? Para que ninguém se glorie. É um aparente paradoxo aqui. Por um lado, predestinados para a glória. Por outro lado, não podemos nos gloriar. Como funciona isso? Eleitos, escolhidos para experimentar um estado de glória. Mas por outro lado ele diz,
meus irmãos, eu resumo aqui esta passagem toda que nós acabamos de ler, dizendo que sim, nós fomos predestinados para experimentar a glória de Deus. Mas para que alcancemos isso, precisamos abrir mão de nossa própria glória. Abrir mão de nosso próprio orgulho pessoal. De achar que nós merecemos alguma coisa diante de Deus. Portanto, toda a glória da salvação pertence ao Senhor. Toda a glória da nossa salvação pertence exclusivamente ao Senhor. É isso que essa passagem do capítulo 2 nos ensina. E assim equilibra as coisas também. Porque alguém talvez erroneamente, ao ler o capítulo 1, poderia ficar com a impressão de que tem alguma coisa especial em si mesmo. Lendo o capítulo 1 e vendo que Deus nos amou antes da fundação do mundo, que nos escolheu, que nos predestinou, lendo que Deus colocou todo o poder da ressurreição de Cristo à disposição do seu povo, talvez alguém pudesse pensar, olha, então nós somos especiais de alguma maneira, então nós temos algo de bom em nós mesmos, então talvez Deus tenha visto algo de bom em nós mesmos. Mas aí então entra aqui o capítulo 2 dizendo, esqueça isso, esqueça, elimine isso da sua mente, do seu coração. Não há nenhuma glória em nós, não há nenhum louvor para nós. Deus não está disposto a dividir a glória que é somente dele conosco. Esse é um dos grandes ensinos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento deixou claro, uma vez por todas, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide sua glória com os ídolos. Por isso que o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus não divide sua glória com os ídolos. Deus não divide sua glória com os homens. Deus não divide sua glória com os anjos. Deus é o único que deve ser glorificado. Mas, meus irmãos, algo que nós devemos entender, abrir os olhos, é que é muito difícil para nós, seres humanos, rendermos toda a glória a Deus. É muito difícil para nós. Nós vamos sempre, em algum momento, querer manter um pouquinho dessa glória para nós mesmos também. Vamos querer reservar um pouquinho do mérito, do orgulho para nós mesmos. É muito difícil para o ser humano reservar para Deus toda a glória. Quase todos os sistemas teológicos da história, quase todos, que a maioria das religiões ou das igrejas seguem, reservam um pouquinho da glória para si mesmos, para os homens. Basta pensar que muitos dizem o seguinte, que o ser humano tem capacidade, tem condições, ele mesmo, de aceitar ou de rejeitar a Cristo. Concedendo ao ser humano aquela famosa palavra que nós todos conhecemos, que é a palavra livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O que significa dizer que o ser humano tem livre-arbítrio? Significa dizer que ele é independente, que ele é autônomo, que ele pode escolher por si mesmo se ele quer ou não quer a Deus. Portanto, a glória da escolha fica para o ser humano. O que são esses sistemas religiosos que fazemos por aí? Que são basicamente chamados de legalistas. Eles dizem assim, ora, você precisa cumprir isso, precisa cumprir aquilo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, você não pode comer essa ou aquela comida, você precisa guardar esse ou aquele dia,
a ênfase está no você. Você, no eu, no nós. Um pouquinho da glória fica para o homem. Pela capacidade do homem obedecer, de fazer, de cumprir o ritual, de fazer tudo certinho. Não é o que nos ensinam por aí? Ora, você não foi abençoado, é porque você não teve fé suficiente. Ou melhor, porque você não fez a oração certinha, do jeito que devia ser feito aqui. Um pouquinho da glória sempre tem que ficar para o homem. O ser humano tem dificuldade em aceitar que toda a glória pertença, que ela pertence somente a Deus. Meus irmãos, a maioria das práticas religiosas atuais glorificam o homem e fazem de Deus um coadjuvante da história. Exaltam o homem, centralizam o homem, levantam o homem e fazem de Deus um coadjuvante. Eu já falei aqui dessa teologia que hoje está na moda, a chamada teologia relacional, o teísmo aberto, que diz que Deus não conhece o futuro, que diz que Deus não decretou nada, não predestinou nada, ele nem sequer sabe o que vai acontecer hoje ou amanhã. Essa teologia coloca Deus no nosso nível, ela rebaixa Deus da sua grandeza, da sua glória, do seu poder, e coloca Deus no nosso nível. Ele também não sabe amanhã, eu também não sei. Então ele sabe tanto quanto eu. Estamos no mesmo nível. Mas tem uma outra teologia que faz Deus ficar abaixo de nós. Se o teísmo aberto coloca Deus no nosso nível, aquela teologia chamada teologia da confissão positiva, que vocês, por certo, já ouviram, porque eu sei que muitos assistem esses programas evangélicos que passam na televisão. Até porque passam o tempo todo, às vezes é inevitável ver alguma coisa desses programas. Mas você já ouviu uma frase mais ou menos assim: você precisa tomar posse da bênção. Você deve ter ouvido uma frase assim por aí na televisão: você precisa tomar posse da bênção. Sabe o que essa teologia diz? Que Deus basicamente não vai fazer nada se você não fizer. Que Deus basicamente não vai agir, não vai intervir, se você não fizer alguma coisa. Porque Deus, de certa maneira, diz essa teologia, Deus já fez tudo que era necessário para o seu bem, para você ter boa saúde, para você ter boas condições financeiras, para você ter bons relacionamentos. Ele já fez tudo. Agora, Ele colocou à sua disposição. É você quem tem que determinar, é você quem tem que decretar, é você quem tem que exigir, é você quem tem que visualizar a bênção. Você quer a bênção? Então você tem que visualizar a bênção. E aí essa bênção, pela sua palavra, pela sua ordem, pela sua exigência, pela sua fé, pela sua insistência, essa bênção vai se concretizar, vai se realizar. Ou seja, agora Deus não está mais no nosso nível, Ele está abaixo de nós. Ele é um garçom, Ele é um serviçal. Faça isso, Deus. Eu quero a minha bênção e quero já. Eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito essa situação. Assim Deus nem sequer mais está no nosso nível, agora está abaixo de nós. Foi rebaixado. Teologias, meus irmãos, que na verdade são blasfêmias. Terríveis blasfêmias, quebras horrorosas do primeiro mandamento. Quebras horrorosas do primeiro mandamento que diz: veja bem quem é Deus. Não o rebaixe, não o troque por ídolos. Sim, meus irmãos, porque se nós visualizamos um Deus rebaixado, então esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus Todo-Poderoso que se revela nas
deuses diante de mim. Mas essa passagem, meus queridos, mostra que toda a glória é de Deus na salvação, para que ninguém se glorie. É a palavra do versículo 9, para que ninguém se glorie. Queridos, toda a glória da salvação pertence ao Senhor. Em primeiro lugar, porque os versículos iniciais do capítulo 2 dizem de forma categórica que não temos a mínima condição de nos salvar. Descrevem de forma inequívoca que não há em nós virtude alguma, capacidade alguma de nos salvarmos. Irmãos, a discussão sobre a real condição do ser humano, ou seja, sobre o quanto ele é de fato pecador. Todo mundo admite que o ser humano é pecador, mas não concordam, nem todas as tradições religiosas e teológicas concordam sobre o quanto o pecado nos afetou e nos impede de agradar a Deus. Só para você saber, lá no 5º século, lá por volta do ano 500, um monge britânico, chamado de Pelágio, já ouviram esse nome? Pelágio. Daí surgiu o chamado pelagianismo. O Pelágio dizia o seguinte: o pecado de Adão, o pecado original que Adão e Eva cometeram, não passou a todos os seres humanos. É o pecado deles, a culpa foi só deles e a consequência foi só deles também. Não tem nada a ver com a gente. Em outras palavras, o Pelágio dizia o seguinte: nós não somos totalmente depravados, nós não somos pecadores por essência. Nós somos assim, neutros. Podemos escolher o bem, podemos escolher o mal, mas não temos uma compulsão inerente em nós. Somos livres para que possamos fazer o que quisermos. Foi a partir daí que surge essa noção do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio dá essa ideia: nós somos livres, nós somos autônomos, não somos nem bons nem maus, podemos escolher uma coisa ou outra. Lá no século XVI, um teólogo holandês chamado Jacob Arminio, onde surgiu a corrente teológica da arminianismo. O nome é um pouco complicado, né? Mas só para você saber, é a crença de 99% das igrejas evangélicas hoje. É a crença de 99% das igrejas evangélicas brasileiras hoje. O arminianismo, que se originou com esse homem aqui chamado Jacob Arminio, lá no final do século XVI, início do século XVII. E a gente chama a teoria dele de uma espécie de semi-pelagianismo. O Pelágio dizia: neutros, nem bom nem mal, podemos escolher livremente entre A ou B. A gente chama a teologia do Arminio de um semi-pelagianismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Arminio não negou o pecado original. Ele disse: sim, o pecado original passou de homem para homem, passa de homem para homem, mas é assim, não é que o homem, nós hoje sejamos totalmente pecadores, ou totalmente inclinados e depravados. Nós somos assim um pouquinho só, um pouco depravados, um pouco inclinados ao pecado, mas não totalmente, somos inclinados a fazer coisas erradas. Porém, temos condições de sair dessa por nossa própria vontade, desde que nós aceitemos o Evangelho. É isso que ele acreditava. Se nós aceitarmos o Evangelho, se nós aceitarmos Jesus, por nossa livre vontade, sem qualquer coação, influência, hipótese alguma, livre-arbítrio, se nós
formularam uma doutrina chamada a doutrina da corrupção parcial. Corrupção parcial. Quer dizer isso? Que nós somos apenas parcialmente corruptos, parcialmente pecadores, não totalmente pecadores, parcialmente pecadores. E por essa razão, temos condições de liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre servir a Deus ou servir ao diabo, entre ser filhos de Deus ou ser filhos do diabo. Essa é a teoria, essa é a teologia da ampla, da esmagadora maioria das igrejas hoje. Mas o que diz Efésios, capítulo 2? Eu pergunto para você, olha o versículo 1. E por enquanto deixe de lado essa frase, ele nos deu vida, porque ela vai fazer sentido mais para frente. Por enquanto observe apenas o que vem em seguida, depois do ele nos deu vida. E eu pergunto para você, o que nos diz a palavra de Deus? O que está registrado nesse texto? Que nós estávamos assim, dormindo em nossos delitos e pecados, que nós estávamos cochilando em nossos delitos e pecados, assim, mais ou menos mortos, assim, meio amortecidos. O que é que diz a palavra de Deus, meus irmãos? Ela diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando vós mortos. Mortos. Ela não diz adormecidos. Ela não diz cochilando. Ela não diz mais ou menos, um pouquinho para A, um pouquinho para B, um pouquinho vivo, um pouquinho morto, um pouquinho pecador, um pouquinho não. Ela diz mortos nos vossos delitos e pecados. E o que é uma pessoa morta? É alguém que tem condição de fazer alguma coisa. É alguém que tem vontade própria. É alguém que tem condição de mudar a sua situação. Vá no velório, visite um velório. Observe a pessoa dentro do caixão. Ela tem condição de mudar a situação dela. De dizer, cansei de estar morto. E agora eu vou levantar. Ela tem condição de escolher entre o bem e o mal. Ela tem condição de fazer alguma escolha pessoal se ela está morta. Só tem um jeito da situação dessa pessoa que está dentro do caixão mudar. Esse é um milagre extraordinário, esse é um milagre de tremer os céus e a terra acontecer. Precisa ressuscitar. Ressurreição não é operada de dentro para fora. Ressurreição é operada de fora para dentro. Se um poder maior, se um poder superior, se um poder incomparável, se um poder que não tem limites, faz como Cristo fez com Lázaro dentro do túmulo 4 dias. E ele diz, Lázaro, vem para fora. Sem esse poder, sem essa ordem externa, sem a palavra do Deus Todo-Poderoso, o morto nunca se levanta. Nunca, em situação nenhuma, se levanta. A não ser que a palavra do Deus Todo-Poderoso é direcionada a Ele, direta, individualmente, e diz, fulano, é você mesmo, chega de estar morto. Por isso, Ele vos deu vida. Não, vocês deram vida para si mesmos, mas Ele vos deu vida. Não, meus irmãos, a descrição bíblica não é de que o ser humano está parcialmente depravado. Não é que ele está mais ou menos morto. Não é que ele está dormindo
pecado, dormindo nos delitos, ele está morto. É isso que a teologia reformada chama de depravação total. Não depravação parcial. Depravação total. Que não significa que eu e você ou qualquer pessoa não possa fazer algumas coisas boas por ele. Jesus disse: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Nós sabemos fazer umas coisinhas boas por ele. Essas coisinhas boas não nos tornam dignos do reino dos céus. Essas coisinhas boas que a gente faz por aí não abrem as portas do reino dos céus para nós. Porque não corrigem o maior problema da nossa vida, que se chama pecado, depravação total. Para não deixar dúvidas, o que Paulo quer dizer, ele vai acrescentar 3 reforçadores desse estado de morte. Já estava suficiente dizer: estamos mortos dos nossos delitos de pecados. Mas aí os versículos 2 e 3 acrescentam 3 fatores intensificadores do estado de morte espiritual em que se encontra o ser humano. Ele diz: primeiro, nos quais andastes outrora. Segundo, aqui, o curso deste mundo. 2, segundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tem uma trindade maligna aqui agindo no ser humano. Se chama mundo, se chama diabo, se chama carne. Mundo, diabo e carne. Paulo diz 3 elementos intensificadores do estado de morte espiritual em que se encontra o ser humano. Curso deste mundo, quer dizer, o padrão desse mundo, a forma desse mundo, aquilo que para esse mundo é verdade, aquilo que para esse mundo é mentira, aquilo que para esse mundo é certo, aquilo que para esse mundo é errado. Nós, mortos nos delitos de pecado, só temos uma escolha: viver de acordo com o curso deste mundo, com o padrão deste mundo. Ninguém sai fora dele. É uma escravidão. A escravidão da moda, a escravidão dos costumes, a escravidão dos vícios, a escravidão daquilo que é prazer para o mundo. Escravidão do mundo, é isso? É nesse estado que as pessoas estão e não querem sair disso. Não se engane. Às vezes a gente ouve palavras assim: lá naquela cidade, lá naquele bairro, lá naquela região, as pessoas estão sedentas por Cristo. Quem está sedento por Cristo? Estão sedentos por vícios, estão sedentos por pecados, estão sedentos por depravações, estão sedentos por mergulhar cada vez mais no que não presta. É isso que o ser humano deseja, não deseja a Deus por natureza. É o curso desse mundo. E em segundo lugar ele diz: príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando do próprio Satanás, chamado aqui de príncipe desta era, príncipe deste século, príncipe do sistema de vida humano e mundano. Note, não o príncipe do mundo no sentido de dono da terra, de dono do cosmos, porque esse é Deus. A terra pertence ao Senhor. Tudo que nela há pertence ao Senhor. Então o que é de Satanás? A força corruptora do pecado, que age em todas as instâncias, que age em todos os lugares, em todas as esferas, em todas as pessoas. Isso, sua ordem, sua força é o pecado. E o texto diz: todo mundo está nessa. Ninguém escapa disso. Ninguém foge disso. E ainda para enfatizar mais, ele diz: e também segundo as inclinações da nossa carne. Ou seja, nossa carne, nossa natureza. Não é aqui carne de tecidos, músculos, ossos. Não nesse tipo de carne. Carne no sentido de natureza pecaminosa. Essência do que nós somos. De tudo que nós somos quer pecar. Não quer agradar a Deus.
quer pecar. E finaliza, meus irmãos, com uma palavra que é inequívoca. Só não vê quem não quer. Ele diz, sendo, éramos, final do versículo 3, éramos, claro, porque esse é um estado não crente, é um estado não regenerado, é um estado que nós estávamos antes de nos convertermos. Éramos, por natureza, ou seja, por nascimento, éramos por existência, o quê? Filhos de Deus. Não? Não, filhos de Deus. Ué, mas não diz isso? Poxa, todo mundo é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu sou filho de Deus. É mesmo? Tem certeza? Todos éramos por natureza, filhos da ira de Deus. Diz assim. Filhos de alguma coisa de Deus, mas não de Deus. Filhos da ira de Deus. O que quer dizer filhos da ira, meus irmãos? Que é pior. Nada poderia ser pior que isso. Nossa natureza é alguém que nasceu para estar debaixo da ira de Deus. E estará por toda a vida debaixo da ira de Deus. Por conta das atitudes anteriores. Portanto, meus queridos irmãos, não nos enganemos. Toda a glória da salvação pertence ao Senhor. E não havia nenhuma possibilidade de nos salvarmos. Porque não há nenhum mérito, não há nada em nós, não há nada de positivo em nós que pudesse merecer, não há nenhuma chance, nenhuma inclinação da nossa parte para escolher a Cristo. Nenhuma chance da nossa parte de sermos salvos. Mas tudo começa a mudar no versículo 4, porque diz, mas, olha essa conjunção adversativa do texto, mas, todavia, porém, contudo, mas. Esse mas muda a história da humanidade. É isso que vai reverter todo esse quadro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós, ele repete outra vez, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, toda a glória da salvação pertence ao Senhor, porque tudo, absolutamente tudo o que era necessário cumprir, presta atenção nessa frase, fora de nós, extra nós, fora de nós, para nossa salvação, Deus fez isso, por graça e de graça. Tudo o que era necessário cumprir, fora de nós, para nossa salvação, Deus fez de graça. Ele enviou Cristo Jesus, amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, unigênito. Ele enviou o seu Filho para ver. Você pediu isso. Um dia você fez uma oração e disse assim, Deus, estou tão cansado de ser pecador. Eu estou tão, desanimado com essa ideia de ir para o inferno. Será que o Senhor poderia mandar o seu Filho Jesus para vir morrer no meu lugar? Algum dia alguém orou dessa maneira, alguém pediu isso? Depois de Cristo, de forma alguma, mas antes também não. Deus enviou o seu Filho porque Ele quis. Porque Ele amou pecadores como nós, que não merecem a vida, que não merecem a salvação. Então Ele enviou o seu Filho. O Filho de Deus, Jesus Cristo, viveu uma vida sem pecado, em absoluta santidade, até porque se ele não fizesse isso, não podia pagar pelos nossos pecados. Você pediu isso para Deus, pediu para Jesus, ó, você não peca, hein, Jesus, para poder me salvar,
pedir nada para nós, sem nos comunicar, inclusive. Ele fez porque Ele quis nos salvar. Mandou seu filho viveu sem cometer nenhum pecado. E mesmo tendo vivido sem cometer nenhum pecado, morreu, foi condenado como o pior dos pecadores, como o pior dos criminosos, foi condenado à cruz. Em nosso lugar. No lugar do povo amado, do povo escolhido. Pagou a nossa dívida, pagou a nossa conta. Algum dia você perguntou, pediu, por favor, dá para o senhor pagar a minha conta? Ela já está paga. Você nem sabia disso. Você nem tinha nascido ainda. Ela já estava paga. Tudo que era necessário fazer para a nossa salvação, no sentido objetivo, no sentido extraordinário, no sentido lá fora, no tempo, na história, no plano, no propósito de Deus, Ele fez e fez por graça. Para consumar a redenção, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou, vencendo a morte, revertendo a pior derrota do ser humano, que é justamente a morte. A pior tragédia do ser humano, que é a morte. Ele reverte isso para garantir a redenção. E mais, ele sobe à direita de Deus, diz o texto, subiu aos céus, lá, para ser o cabeça da igreja, para ser o comandante do mundo, para guiar o mundo ao cumprimento dos propósitos de Deus. Também por isso Deus fez, sem pedir autorização a nós, ou sem ouvir a nossa opinião, tudo o que era necessário fazer para nos salvar, Deus fez. Deus cumpriu e cumpriu por graça. O imensurável amor de Deus se manifesta na nossa vida na proporção da nossa indignidade, na proporção da nossa pecaminosidade. Como diz Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, meus irmãos, a maior declaração dessa passagem no versículo 8, porque pela graça sois salvos. Não queira roubar a glória de Deus. Não queira ficar com um pouquinho da glória de Deus para você mesmo, achando que você pode retribuir de alguma maneira, que você pode pagar de alguma forma aquilo que Deus fez por você. Mas não é o que as pessoas ensinam, não é o que os pregadores ensinam o tempo todo, o tempo todo. Agora você tem que pagar, agora põe o dinheiro no envelope. Agora compre tal coisa, agora faça aquilo outro. É isso que ensinam o tempo todo. Essas pessoas que estão desviadas da graça de Deus. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem, irmãos. Não tem origem em vocês. Não tinha a menor condição de se originar em vocês. É um dom de Deus. Toda a glória da salvação pertence ao Senhor. Porque tudo que era necessário fazer para nos salvar, fora de nós, Ele fez em Cristo. Mas em terceiro lugar, só para poder marcar posição, estou dividindo essas duas últimas. Elas são uma coisa só, mas estou dividindo para poder entender com mais propriedade. Então eu digo o seguinte, em terceiro lugar, toda a glória da salvação pertence ao Senhor, porque tudo que é necessário cumprir dentro de nós, para a nossa salvação, Deus continua fazendo por graça. Tudo que era necessário fazer fora, Cristo nascer, viver, morrer, ressuscitar, subir aos céus, Ele mandar o Espírito Santo, tudo que era necessário fazer lá, objetivamente, no tempo da história, Deus fez e fez de graça. Mas tudo que é necessário continuar fazendo, agora dentro de nós, para aplicar a salvação,
salvação conquistada por Cristo lá na cruz, aplicar em nós, dentro de nós, Deus continua fazendo, Ele fazendo, e é por graça. Não é agora pelas obras. Não é agora a continuidade, o fim da história não é pelas obras. Não começa pela graça e termina pelas obras. Não começa pela graça e termina pela lei. Começa pela graça e termina pela graça. Porque ele diz, pela graça sois salvos, inteiramente salvos. Todos os aspectos da salvação, graça. Mas algumas coisas, meus irmãos, dessa passagem devem ser vistas agora com outros olhos, com muito cuidado, com muito carinho. Observe, como é que nós estávamos? Mortos, escravizados pelo mundo, pelo diabo e pela nossa carne. Como é que estamos agora? O texto diz, Ele vos deu vida, Ele ressuscitou vocês. Vocês estavam mortos, sim, mortos, mas Ele ressuscitou vocês. Vos deu vida, juntamente com Cristo. Vos levantou dos mortos. E o texto diz ainda, e juntamente com Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Como assim? Ele diz, sim, nós estamos sentados com Cristo lá no céu. Eu não estou vendo você no céu. Estou vendo você sentado aí nessas cadeiras, bem confortáveis, espero. Como assim? Como é que você pode estar sentado nessa cadeira aqui, hoje, aqui, nesta manhã, e ao mesmo tempo estar sentado lá no céu? Mas ele disse, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Como é que eu posso estar aqui e estar lá ao mesmo tempo? Como é que eu posso estar sentado aqui na terra, vivendo a minha vida terrena, normal, e ao mesmo tempo ele diz, eu estou assentado lá no céu com Cristo. Sim, porque ele reverteu totalmente o meu estado de morte e de escravidão. Eu estava morto nos delitos e pecados, e eu estava escravo daqueles três poderes, mundo, carne e diabo. E agora, em Cristo, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, Ele me ressuscitou e me colocou acima desses três poderes, da ideia de vitória. Vitória sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo. Eu não sou mais um prisioneiro deste mundo. Espiritualmente, eu já estou assentado lá com Cristo nos céus. Eu não sou mais um escravo de Satanás e dos seus demônios, porque quando Cristo subiu e se assentou à direita de Deus, a Bíblia diz que Ele colocou debaixo de seus pés todos os principados e potestades. Sabe onde estão os principados e potestades? Debaixo dos pés da igreja. Já foram derrotados por Cristo. E eu não preciso mais viver escravo da minha própria carne, natureza pecaminosa, porque de certa forma eu já tenho agora a natureza celeste. Eu já estou assentado em cima de Cristo. É outro status, é outra condição, é outra situação. Mas tudo isso feito por graça. A glória do mundo não pode ser minha. Eu não posso querer uma parte dessa glória, de toda essa obra, para mim mesmo. Por isso ele diz, minha situação mudou por completo. Já estamos lá, assentados nos lugares celestiais. Claro que isso é uma situação espiritual. Fisicamente estamos aqui. Espiritualmente, já estamos, já fazemos parte do reino vindouro, da glória eterna vindoura. Mas observe o final agora desse texto, para que nós possamos concluir esta mensagem. Ele então diz, pela graça sois salvos, no verso 8, mediante a fé. A fé é um instrumento de Deus para a nossa salvação. É o único requisito ao ser humano. A única coisa que Deus pede ao ser humano. O que você tem que fazer para você ser salvo? Creia. O que eu preciso fazer para ser salvo? Pediu um carcereiro lá para o apóstolo Paulo. Ele disse, crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. É o único requisito que Deus pede ao ser humano para que seja salvo, para que Ele próprio dê a salvação. Ele diz, tem que crer. É fé. Agora eu pergunto para você, o que é fé? É uma obra sua? Eu e você
viver de si mesmos e por si mesmos. Então isso é uma obra. É uma obra pessoal. Transforma sua fé numa obra. E o resultado disso é glória pessoal. Eu criei, eu tenho isso. Eu criei. Ah, você é pobre, miserável, doente? Sabe qual é o seu problema? É que você não crê, como eu. Para quem fica a glória? Do homem. Mas na palavra não fica a glória do homem. A fé não é uma obra. É um dom de Deus. Não de obras. Não por qualquer moção de obras. Para que ninguém se dure. Para que a glória fique todinha com Deus. Por isso, meus irmãos, predestinados para a glória. Mas para alcançarmos essa glória, temos que abrir mão da nossa. Abrir mão da nossa glória pessoal. E o verso 10 é extraordinário, porque ele fecha o assunto. Ele diz assim: mas então como é que funciona essa questão das obras? Não temos que fazer boas obras para sermos salvos, Paulo? Não. Não temos que fazer boas obras para sermos salvos. Devemos e faremos, porque o ponto de Paulo não é devemos, faremos boas obras porque somos salvos. Não para, mas pois. Por quê? Pois, diz o verso 10, somos feitura dele. Essa palavra feitura também é extraordinária. Somos aquilo que ele fez com suas próprias mãos. Lembra do oleiro modelando barro? Foi assim que Deus criou o ser humano, não era? O ser humano era barro, era pó. E Deus foi lá e construiu o ser humano. E soprou o espírito dentro dele. Passou a ser humano espiritual. Quem está em Cristo é nova criatura. Deus criou de novo, nasceu de novo. Ele meteu a mão no barro outra vez. Essa é a ideia. Ele meteu a mão no barro mais uma vez. Primeiro para remover tudo que não prestava. Segundo para fazer do jeito que ele quer. Porque o pecado corrompeu aquele primeiro barro. Aquela primeira obra feita. Então Deus tem que refazer. Nós somos feitura dele. Querido, entenda uma coisa. As mãos de Deus continuam na sua vida. As mãos do oleiro ainda estão enfiadas aí na sua vida. Ele está aí trabalhando. Ele está aí modelando o seu caráter, modelando suas ações, modelando seus pensamentos. Não pense que santificação é uma obra só nossa. Santificação também é graça. Também é a graça de Deus operando. São as mãos do oleiro enfiadas no barro, ainda modelando as suas criaturas. Nós, diz, vocês, nós, somos feitura dele. Criados agora em Cristo Jesus. Foram criados em Adão lá atrás, mas agora de novo, em Cristo Jesus, para boas obras. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça. Mas ao sermos salvos, o oleiro meteu a mão no barro para nós. Para nos capacitar a fazer boas obras. E veja como é que ele descreve isso. As quais, essas boas obras, Deus de antemão, ele já fez tudo de antemão. Ele nos escolheu, ele nos amou, nos predestinou, enviou Jesus. Ele já fez tudo de antemão. De antemão também o texto diz, preparou para que andássemos nelas.
predestinado para a glória, vive fora deste caminho, preparado por Deus. Se está fora, não é. Predestinado para a glória. Se vive uma vida de pecado, se diz convertido, mas vive uma vida de pecado, não busca a santificação, não se preocupa com isso, não se envolve com as coisas de Deus, não se interessa com a mensagem de Cristo, não quer proclamar a mensagem de Cristo. Sinto muito. Não há evidências de que foi remodelado pelo Criador, de que foi remodelado pelo obreiro celeste, pelo oleiro celeste, colocou a mão no barro, fez uma nova criatura. Se tudo que eu tenho é apenas prazer no pecado e peso em ter que fazer as coisas de Deus, ainda preciso passar pela conversão. Se tudo que tenho em mim é religiosidade, achando de alguma maneira que minhas obras, minhas ações, meus feitos estão valendo, estão contando pontos para eu ser salvo. Não fui regenerado. Não entendi a mensagem da graça de Deus. Toda a glória da salvação, meus queridos, pertence exclusivamente ao Senhor. Tenhamos cuidado com sistemas teológicos, com práticas religiosas que roubam um pouco da glória de Deus para reparti-la com os homens. Livre-arbítrio, legalismo, teísmo aberto, confissão positiva, todos esses sistemas agradam, massageiam o ego humano, colocando uma posição de destaque, mas lesam a glória de Deus. Eu entendo, queridos, a posição de muitos irmãos nossos arminianos, crentes verdadeiros, sinceros, porque eles estão preocupados com a justiça de Deus. Eles acham, se eu admitir que Deus escolheu pessoas para ser salvas e deixou as demais serem condenadas, então isso é injusto, é injusto. Talvez, queridos, essas pessoas, quando chegarem lá no céu, e quando tiverem uma conversa com Deus, vai ser mais ou menos assim. Isso aqui é só uma ilustração, até certo ponto, uma brincadeira. Talvez elas digam assim para Deus: Deus, a gente não acreditou em predestinação, em eleição, sabe? Porque nós tínhamos medo de tornar o Senhor injusto. A gente achava que a gente acreditasse nisso, nós íamos fazer o Senhor injusto. Então talvez Deus diga o seguinte para elas: veja bem, quando eu criei o ser humano, não criei um advogado para me defender, para me justificar. Eu criei pessoas para me glorificarem, como eu sou. Criei pessoas para se admirarem diante de mim, não para serem meus advogados diante do mundo, ou diante do racionalismo das pessoas do mundo. Criei gente para mim. Vamos resumir tudo que nós vimos até aqui nesses 2 capítulos. Fomos predestinados para a glória, escolhidos antes da fundação do mundo para isso, para esse estado. Mas já podemos experimentar muito desta glória de Deus no presente, compreendendo e fazendo uso do imenso poder que Deus colocou à nossa disposição, o poder da ressurreição de Cristo. Fazendo uso no presente do imenso poder que Ele colocou à nossa disposição para transformar a nossa realidade, agora, já. Mas não devemos pensar que haja algum mérito ou motivo de glória em nós. Devemos viver pela graça, constantemente agradecidos a Deus por tudo que Ele fez em nossa vida, rendendo a Ele toda a glória, praticando boas obras pela graça, porque isso glorifica a Deus, e prosseguindo com passos firmes rumo
a glória celeste. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor. Glorifique a Deus. Porque só isso é o que deve ser feito após constatarmos verdades tão sublimes. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Ti. E sejam dados somente a Ti. Pai, glorifica o Teu nome, Senhor Deus, através das nossas vidas. Não queremos dividir a Tua glória. Queremos que ela seja toda para Ti. E nos admiramos diante da Tua grandeza e do Teu poder. Enquanto humildemente pedimos, suplicamos que esse poder supremo, grandioso, opere em nossa vida, nos mantendo firmes até o último dia, santificando-nos a cada dia, nos tornando mais santos, mais próximos, mais puros na Tua presença, mais distantes do mal, mais distantes das inclinações da carne, mais distantes do mundo. Senhor Deus, glorifica-te a Ti mesmo. A nossa vida é para a Tua glória. Em nome de Jesus.